Nós estamos aqui mais uma vez com o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil, o centro que mapeia a evidência para tomadas de decisão na área da saúde, uma sociedade sem fins lucrativos internacionais, com um trabalho feito por voluntários da área da saúde de mais de 80 países. E nós do Centro Cochrane do Brasil estamos muito felizes hoje por termos um convidado da maior importância nesse país, que já prestou serviço de altíssima qualidade para a saúde do povo brasileiro e vai falar sobre as suas atividades, sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todo mundo ouve sempre falar da Anvisa, ela está sempre nas manchetes, não sabe o esforço que se faz para que isso aconteça. Nós estamos com o professor Dr. Dirceu Raposo, que é um pesquisador da área da saúde, um farmacologista e um executivo da área da saúde do mais alto nível. Doutor Dirceu, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, professor. E eu, como eu falei de Anvisa, então eu vou aproveitar para perguntar aquilo que eu, muito tempo, perguntava. Afinal, quais as funções da Anvisa? Bom, a Anvisa é uma agência de regulação, uma agência de regulação na área sanitária. Ela é bastante jovem. A Anvisa hoje tem 12 anos, dia 26 de janeiro agora de 2011, completou 12 anos de vida. Muito novinha mesmo, né? Bastante nova. Na adolescência. Isso, são 11 anos. E ela foi criada, portanto, em 1999. Saindo, a vigilância sanitária se fazia no âmbito do Ministério da Saúde, era uma secretaria. Na época, o Dr. Gonçalo Vecina era o secretário nacional. A proposta da criação de uma agência vinha desde 1996, é uma proposta do então ministro Adib Jatene e do professor Elisaldo Carneiro. Olha. Então, naquele momento... Com todo respeito, eu vou dizer, a Anvisa tem um pedigree muito bom nesse período. Eu fui precedido por grandes nomes. Enfim, e aí a Anvisa é criada em 99, o Gonçalo fica alguns anos, estrutura a Anvisa, depois lhe sucede o Dr. Cláudio, que é um funcionário de carreira, Maierovic, e depois eu tive a oportunidade de assumir a presidência da Anvisa em 2005 e lá permaneci até dia 6 de janeiro de 2000. São 6 anos, então. São 5 anos e 8 meses, né? Porque eu assumi a presidência interinamente em maio e depois, enfim, continuei até agora, 6 de janeiro de 2011. A Anvisa regula, dentro do campo da saúde no país, ela regula o medicamento, o alimento, faz fiscalização e edita normas e regras, né, na área de portos e aeroportos, agrotóxicos, defensivos agrícolas, enfim, ela tem um âmbito, um campo de atuação muito grande. Dirceu, desculpa, a gente nesse programa costuma às vezes interromper até para dinamizar um pouco, mas eu tenho mania de dizer que a Anvisa é o FDA brasileiro. Isso é verdadeiro? É muito semelhante à Food and Drug Administration americana? É muito semelhante, com uma característica, tem muito mais atribuições. Tem mais atribuições. É mais ampla do que a FDA. Olha que não é bolinho, né? Nos Estados Unidos, a Anvisa, eu ia dizer isso há pouco tempo. Poucos instantes eu me quando eu te recordei. Interrompi, pode falar. Não, imagina. Sem querer te interromper. É que eu atentei por um detalhe que eu nunca parei muito para pensar. Eu estou tentando me recordar das agências com que eu tive oportunidade de travar alguma interlocução agora, né, nesse período que eu fiquei na Anvisa. E eu conheci muitas agências de regulação sanitária do mundo.
Eu acho que a Anvisa é a que tem o maior escopo de atividades. Por exemplo, a maioria das agências não cuida de fronteira, de portos e aeroportos. A inspeção sanitária, na maioria dos países, é feita por ou é a Polícia Federal dos países, ou é uma polícia de portos e aeroportos com foco sanitário. O Brasil, acho que a Anvisa é a que congrega o maior número de responsabilidades e de atividades. Em contrapartida, não é a agência que tem mais servidores, né? O FDA tem 5, 6 vezes mais servidores do que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira. Porém, nós também temos uma característica do ponto de vista da organização do nosso sistema de vigilância sanitária, porque o nosso sistema de vigilância sanitária, segue os princípios do SUS e também segue o ordenamento organizacional do SUS, com a descentralização. Então, nós temos, na verdade, hoje no Brasil, aproximadamente 45 mil trabalhadores de vigilância sanitária, porque além dos 3 mil da Anvisa, nós temos os servidores dos estados e dos municípios que compõem o sistema. Então, é uma rede muito grande, não é? E você falou do número de funcionários, né? Os americanos também, eles investem 50 vezes mais em dólar per capita que o Brasil, né? Então, agora uma outra coisa que me ocorre, existe alguma hierarquia entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, o ministro e o diretor, a diretoria da Anvisa? Não. A direção da Anvisa, ela é absolutamente autônoma para dentro da lei, obviamente, sempre, decidir sobre a edição ou não das normas. A Anvisa não tem subordinação, ela tem vinculação, né? Como ela é uma agência de regulação no campo da saúde, ela se vincula ao seu ministério, que é o Ministério da Saúde. Mas não existe nível hierárquico entre as instituições, né? O ministro tem o seu papel, tem as funções descritas, e a direção da Anvisa, os seus diretores, têm também funções muito bem determinadas e especificadas. Eu tenho visto nesse governo que há uma conjunção de esforços para haver alguma consonância nas políticas, né? Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Desde o meu ingresso na Anvisa em 2004, já a época como eu ingressei como gerente geral de medicamentos, foi o meu primeiro posto dentro da Anvisa. E depois, em 2005, com a nossa saída para a diretoria, onde eu tive possibilidade de ter um contato mais direto com o Ministério, com os ministros, com os gestores do Ministério. Os últimos governos, eu digo os últimos porque foi a experiência que eu tive, né? Eu vivi essa experiência, nós tivemos uma aproximação, tanto que no último período em que eu estive à frente da Anvisa com o ministro Temporão, no Ministério da Saúde, foi um período muito bom, de uma interlocução muito fluida entre a Anvisa, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde. Para onde foi o Cláudio Maierovic agora? Eu não sei, eu não tenho acompanhado, mas era o Gerson Pena que estava à frente. Nós tínhamos uma interlocução muito boa, porque vivemos alguns períodos que, eu particularmente vivi esse período, que é um período bastante delicado, que foi aquele período em que a OMS declara a pandemia da gripe H1N1. Então, nós tivemos que fazer todo um esforço de organizar a inspeção em portos, aeroportos. Na época, o Ministério constituiu ali um gabinete de crise, né, para administrar todas as ações. O Gerson teve um papel muito importante, o Agenor, que é diretor ainda da Anvisa, também teve um papel muito importante, porque é o diretor da área de portos e aeroportos. Enfim, perfeito. A equipe trabalhou muito afinada e vem trabalhando, eu sei que continua cada vez mais numa aproximação, porque isso é importante, né? Perfeito. A gente regular com foco no desenvolvimento, sem tirar o olho da proteção à saúde, né, da garantia, da eficácia, da segurança dos produtos que estão à disposição da população, mas, sem dúvida nenhuma, entender hoje saúde, como o próprio ministro Temporão dizia, que saúde produz riqueza, produz renda. Claro, produz sem dúvida. Aliás, a maior riqueza é a própria saúde, claro, né? Mas esse campo é um campo que tem que ser fomentado, e a regulação sanitária, obviamente, tem que olhar
também para o desenvolvimento, senão ela efetivamente ela pode dificultar o desenvolvimento nessa área, e isso nós não queremos e não devemos fazer. Exatamente. Então, é muita responsabilidade. Você tem um certo alívio agora, depois de Olha, eu estou nesse momento na quarentena, né? Então eu estou em casa refletindo sobre o que eu vou fazer. Explicar para o contribuinte que está se assistindo o que é estar na quarentena. Depois de um período na direção, todos os diretores, independentemente de ser presidente ou não das agências, tem que ficar afastado das atividades laborais durante um determinado período, né? É um período de 4 meses, então todos nós passamos por isso, em que eu brinco que é uma semi-aposentadoria, porque eu recebo o salário vinculado à agência, como se estivesse nela trabalhando, mas estou afastado das minhas funções na agência e, portanto, por ser remunerado por um período de 4 meses, eu não posso ter outra atividade. É como se eu na agência ainda estivesse. Para evitar conflito de interesse, né, para não acharem que você está se beneficiando do que você conhece. Exatamente, é isso mesmo. É uma coisa evoluída e de boa qualidade. Para se ter uma ideia, as agências, pelo menos as grandes agências que eu conheci no mundo, têm essa forma de atuar. A diferença é o período, né? O FDA, por exemplo, o período de afastamento é de 1 ano. 1 ano. Algumas agências têm um período menor, 2, 3 meses, mas a maioria deles é um período de 6 meses a 1 ano. Uma delas é um período de 6 meses a 1 ano. O Brasil tem um período de 4 meses de afastamento. É adequado, enfim, são as regras que a gente segue. A gente vê, né, Dirceu, que houve um esforço, e há um esforço muito grande da Anvisa, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério, de todo o Ministério da Saúde, de qualificar os seus funcionários, com mestrado profissional, concursos, etc. E como é que é a obtenção de recursos durante a sua gestão? Você tinha dificuldades, tinha facilidade, tem uma interação, se não me engano, com a Organização Pan-Americana da Saúde? Como é que funciona? Temos. Na área da regulação e da vigilância sanitária, como em toda atividade humana, mas particularmente nessa, que é onde eu tenho experiência, o fundamental são as pessoas. É a capacitação do cidadão para o trabalho que ele vai executar. Então, a capacitação não significa só conhecimento, como a gente dizia, regular. Bom, primeiro que eu sempre digo que regular é regular interesses. Perfeito. Então, toda vez que nós vamos fazer uma regulação, em qualquer campo de qualquer agência, seja sanitária, da telecomunicações, de seguro de saúde, né, dos planos de saúde, nós estamos regulando interesses em prol de quem? Em prol da sociedade. Então, para regular interesse, para não atrapalhar o desenvolvimento industrial, econômico, mas fazer o que é a nossa missão, que é garantir a segurança, a eficácia, no caso da saúde, dos produtos e dos serviços que estão à disposição da população, nós precisamos ter gente treinada, não só para fazer o trabalho técnico, mas também para fazer, para conseguir elaborar do ponto de vista estratégico, entender as estratégias de desenvolvimento que a agência pode potencializar, pode alavancar. Tá certo. Né? Então, o que o professor Dirceu falou até agora, não é? É que para trabalhar com a Anvisa é preciso ter uma formação muito adequada e precisa ter uma visão de mundo muito importante. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, que rapidamente foram os primeiros 15 minutos. A gente volta já. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601.
Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais um país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Bem-vindos de volta ao canal da Justiça. Lembrando que nós temos o prazer, a satisfação e a honra de estar aqui com o professor Dr. Dirceu Raposo, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o equivalente, segundo ele, maior que o FDA americano. E para todo esse trabalho, nós tínhamos perguntado da qualificação, né, dos funcionários que são necessários. Você teve dificuldade para encontrar profissionais? Eu sei que vocês fazem um trabalho em conjunto com o Ministério, treinamento de pessoal, né, capacitação, aperfeiçoamento, etc. Como é que foi a sua experiência? Eu logo que cheguei à Anvisa, a Anvisa estava num processo de reorganização, ou de organização, né, e havia sido planejado concurso público. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na formatação final lá dos requisitos do concurso, distribuição de cargos, e nós realizamos logo o concurso público, admitimos mais de 800 servidores, servidores efetivos de carreira, entre especialistas e analistas. A diferença é muito tênue entre um e outro, mas o fato é que todos, sem exceção, os servidores que ingressaram na Anvisa, como especialista ou analista, todos eles têm curso superior. Nós já tínhamos ali alguns doutores. A maioria da área da saúde. A maioria da área da saúde, mas na Anvisa, nós, por exemplo, nós precisamos, ingressaram alguns engenheiros, principalmente porque vão trabalhar na área de registro de equipamentos médicos hospitalares. Então, fizemos também concurso no concurso previa também o pessoal para comunicação, jornalistas para fazer a comunicação institucional. Que é muito importante a comunicação em saúde, né? Tínhamos o pessoal que cuida do administrativo e financeiro, então tinha administradores, tinha alguns economistas. Na área de economia temos também o pessoal que faz economia da saúde, então tinha vaga para economia. Bom, enfim, a Anvisa é multi profissional. Você tem mais de 15 mil funcionários no Brasil? Não. A Anvisa hoje tem 3 mil funcionários. Em Brasília. 1.600 estão em Brasília. Certo. Né? Enfim, esse pessoal que entrou, alguns já tinham doutorado, alguns tinham mestrado, mais mestres do que doutores, alguns eram especialistas, mas o fato é que a carreira exige que no primeiro período todos sejam especialistas. Então, quem não tinha título de especialista, Perfeito. ou não pôde ter o título aproveitado, teve que fazer. Nós hoje já temos, todos os servidores da Anvisa são especialistas, temos um número já mais elevado do que no início de mestres e de doutores, e esse processo de qualificação continua. A parceria com a OPAS, ela começa no início da vida da Anvisa, inclusive. Né? Desde 99. Desde 99. O Ministério já tinha uma relação muito boa com a OPAS, mas quando se cria a Anvisa
se celebram alguns termos de cooperação, se não me engano, 17, 18, depois o 37, que foi já no meu período, e agora findou-se o 30 termo de cooperação 37, nós estamos celebrando um novo, que prevê 15 milhões de reais num período de até 5 anos para a execução de trabalhos, enfim, de capacitação, de prospecção. Até porque a saúde, né, Dirceu, são publicados 2 milhões de artigos na área da saúde por ano e as pessoas precisam se manter atualizadas, não é? E saber o que está acontecendo no mundo. E a formação para nós lá, ela é vital, porque além de cumprir a missão da Anvisa, que é garantir a eficácia e a segurança de tudo que a gente está autorizando ali, quer dizer, proteger o cidadão, ou pelo menos ter consciência da dimensão do risco e avaliar se ele pode ou não pode ser corrido, nós temos que entender, isso o ministro Temporão fez um trabalho muito interessante, ele dizia sempre isso, quer dizer, que a saúde é uma fonte também de produção de industrial, de riqueza, de trabalho, de renda, porque o complexo industrial da saúde é um complexo produtor, né, de muito desenvolvimento. A saúde, o que tem incorporado... Aliás, ele dizia que saúde é investimento, né? Investimento, não é gasto. A gente sempre olha a saúde pelo gasto, né? E para fazer isso, em regulação, é importante que o servidor, sempre cumprindo o papel de garantir o propósito e a missão da Anvisa, de garantir a segurança e eficácia dos produtos, é preciso também que a gente tenha a visão de que nós precisamos ter um olhar para o desenvolvimento. Porque senão fica aquele negócio meio torto de que, não, isso pode ser que... Nós precisamos ter a capacidade da avaliação do risco, né? Tem aquela clarividência de uma visão ampla da realidade, né? De um sistema. E você, a hora que você falou em segurança, que é por isso que você foi um bom presidente, né? Porque você não perdeu o rumo, né? O rumo é proteger a saúde das pessoas e administrar os interesses, né? Se é que eu estou entendendo alguma coisa aqui. Bom, e segurança, então? Segurança alimentar é da Anvisa também? Faz parte também. Nós temos um grupo, tem uma área, né, que cuida da área de alimentos na Anvisa e existe um grupo muito produtivo também. Nós temos vários trabalhos, muita gente dedicada em segurança alimentar, tanto do ponto de vista da qualidade, de como proceder com o cumprimento de normas que são editadas para garantir que doenças através da alimentação não sejam transmitidas. Como aconteceu lá com Chagas e com o açaí, né? O açaí e a cana de cana no sul, né? Isso é. Mas também antes, até como quando com as comidas, a gente tem um trabalho muito interessante, o grupo tem um trabalho muito interessante na proteção ou na capacitação dos vendedores ambulantes. Que legal. Por exemplo, tem um trabalho que foi feito excepcional em 2005, eu já estava lá, acompanhei isso, em que eles capacitaram aquelas baianas que fazem acarajé. É um perigo, isso quase matou minha filha uma vez na Bahia. Então, eles, junto com a Vigilância Estadual e Municipal lá de Salvador, eles organizaram aquilo que fizeram um manual, capacitaram. Para fazer com higiene, lógico. Claro. Até porque o camarão não é... Até porque, e outra coisa, não se vai tirar aquelas pessoas da rua. Claro. Aquilo é o ganha-pão delas. É cultura, tudo, é a riqueza. Né? Exatamente. E só não pode ser podre a riqueza. Exatamente. Nós tínhamos que descobrir, quer dizer, encontrar uma forma de fazer com que elas permanecessem fazendo o seu trabalho, mas de forma adequada. Perfeito. Né? Com o caldo de cana lá em Santa Catarina, foi isso. Né? Quer dizer, o indivíduo tinha uma moenda, moía a cana para fazer a garapa, e na moenda à noite ele deixava sem limpar, tal, o barbeiro. O barbeiro ia comer uma sobremesa ali. Ficava lá, e de manhã era moído e muitas vezes o barbeiro estava infectado, e nós tivemos vários casos. Mas, enfim, isso acabou sendo, de novo, uma ação importante da vigilância sanitária, e é um grupo que eu tenho a maior estima por isso, é gente muito valorosa. Mas é muito legal, né? Uma paranoia que eu sempre tive desde criancinha, será que a gente pode confessar essas coisas no vídeo? Mas quando eu aprendi na escola, se
pegava cistercose, né, por falta de higiene e tal, através o ovo da solitária, né, nas fezes, contamina o alimento e tal, o sujeito ingere aquele, vai acabar indo para cá, para o cérebro e tal. Isso para mim é assustador, né? Eu acho que o cérebro tem alguma utilidade, precisa ser protegido. Tem algum programa nesse sentido de esterilização de alimentos e tal? Tem. Os programas... Restaurante, essas coisas? Tem. Bom, primeiro, faz parte do trabalho cotidiano das vigilâncias fazer a inspeção, né, nesses estabelecimentos. E tem uma série de normas editadas para fazer com que as boas práticas da produção de alimento, seja ele industrializado, seja ele para consumo ali na hora, né, restaurante, entrega, essas coisas, seja cumprida. Então, é o mesmo grupo, né, que faz isso, e aí uma atuação muito mais incisiva da ponta, né? Porque quem fiscaliza o restaurante aqui em São Paulo é a Anvisa, é a Vigilância Estadual ou Municipal. Então, e há uma hierarquia nessas coisas, elas são independentes? A estadual é independente da federal? Nós atuamos como uma rede, quer dizer, na verdade, não tem sentido e o trabalho não vai fluir se a gente começar a retrabalhar. Então, cada um tem a sua complexidade, cada instância, como no SUS, assume a parte que ele consegue assumir, o que ele não consegue, o Estado, por exemplo, o município não consegue fazer um determinado procedimento, um nível de complexidade, o Estado o auxilia e faz em nível estadual. O nível federal, normalmente, as fiscalizações são feitas nas indústrias, né? Mas no comércio, tal, quem faz é o nível municipal ou estadual. E aí, tem que haver sinergia, tem que haver essa é uma grande dificuldade, muita colaboração. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Porque nós temos que atuar em rede. Nem sempre... eu estou fazendo uma meia-culpa aqui. Há uma dificuldade grande, às vezes, da gente entender o que ocorre na ponta. Eu tive a oportunidade eu digo sempre, eu fui para Genebra, fui para Washington, mas eu também fui para Oriximiná. Né? Eu também fui para Cruzeiro do Sul. Né? E Oriximiná fica no Baixo Amazonas, lá depois de Santarém, entre o Pará... Agora eu vou fazer uma pergunta. E onde você aprendeu mais? Washington ou Oriximiná? Aprende-se em todos os lugares, mas aprendi muito em Oriximiná. Aliás, onde é que fica? Desculpa, Oriximiná, povo dessa cidade ilustre. Oriximiná fica próximo de Santarém. Aliás, Santarém eu conheço. Então, entre o Amazonas e o Pará. Né? Fica ali às margens do Rio Trombetas. E enfim, às vezes é difícil, né? Imagina os problemas. A realidade. Os problemas que tem lá, obviamente que são diferentes dos problemas da cidade de São Paulo, que são diferentes da cidade de Araraquara, de Cuiabá ou de qualquer lugar. E todos são importantes, porque afinal são todos brasileiros. Pessoas vivendo ali. Pessoas. Né? Então, o grande desafio é você conseguir harmonizar todas as ações e fazer com que todo mundo vá na mesma direção. Uma das coisas que é fundamental para que isso ocorra é o financiamento. Né? Perfeito. Então, eu lembro que em 2004, a Anvisa destinava para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária algo em torno de 50 milhões de reais por ano, para dividir entre 27 estados e 5.565 municípios. Pouco, né? Nós deixamos a Anvisa com uma destinação de 230 milhões, sendo que 220 milhões, sendo que 21 milhões é para laboratório de saúde pública. Quase 10 vezes. Esse assunto está muito interessante, Dirceu. Eu ficaria aqui falando com o Dirceu umas 3 horas, porque realmente todo profissional da saúde que se preza tem vontade de fazer o bem para melhorar a saúde das pessoas e ver você ter feito tudo isso, esse entusiasmo, né? Então, vamos perguntar mais para o Dr. Dirceu logo depois dos nossos comerciais. A gente volta já em alguns instantes.
Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais um país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Voltamos então aqui com o Jornal da Justiça, com o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Para quem não sabe, a Cochrane Library, a Biblioteca Cochrane, é a melhor fonte de evidências para tomadas de decisão em saúde. E a Cochrane é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo mapear o conhecimento, saber se a aspirina é bom para o infartado, se o xarope para tosse para a criança resolve, se aquela prótese brasileira é pior ou é melhor que a importada, se é melhor dar o conselho para o sujeito parar de fumar ou usar nicotina em chiclete ou as duas coisas. Quer dizer, responde das perguntas mais simples às mais complexas e doa essa informação para o leigo. Toda essa produção científica do mapeamento do conhecimento na saúde está disponível gratuitamente para todos os brasileiros há mais de 10 anos, particularmente para os profissionais de saúde do país e para os leigos, e os interessados podem acessar no site centrocochrane-do-brasil.org. E nós voltamos aqui, o Dr. Dirceu, ex-presidente da Anvisa, estava nos falando sobre os recursos da Anvisa que são necessários, que na sua gestão multiplicou-se 8 a 10 vezes, não é? E o trabalho é tão importante porque é uma agência que regula os interesses e o principal interesse da saúde do cidadão brasileiro. E aí, Dirceu, 10 vezes de aumento foi suficiente?
Não. Eu estava fazendo a conta aqui, não foram 5 vezes, né? Aproximadamente. Mas nunca é suficiente, né? Porque primeiro a dimensão do Brasil continente. É um continente. Nós temos uma diversidade enorme, não é, de situações. Agora, eu acho que um problema da estruturação da vigilância sanitária do Brasil, esse é um debate longo, eu já peguei ele andando e vou parar de debatê-lo e vamos continuar debatendo. Então, é a questão não só do financiamento do sistema, mas também da valorização do profissional de vigilância sanitária. Perfeito. Por exemplo, hoje um servidor da Anvisa ganha 10 vezes o que ganha um servidor, por exemplo, numa prefeitura no interior de uma cidade do estado de São Paulo, que é um estado desenvolvido. Você tem uma diferença brutal de remuneração, né? E, portanto, de condições... Ou seja, o município deveria pagar mais para esse pessoal. Eu não sei se o município deveria... O que eu acho é o seguinte, nós tínhamos que criar uma carreira, né, específica de vigilância sanitária, porque o profissional de vigilância sanitária tem uma questão muito particular. Enquanto profissional de vigilância sanitária, ele não pode fazer qualquer outra coisa. Eu não posso ser um fiscal, um agente de vigilância sanitária de manhã e trabalhar na farmácia que eu vou fiscalizar de manhã à tarde. Pois é. Então, eu tenho que trabalhar num regime de dedicação exclusiva. E aí a gente vê o mesmo problema que a gente vê nas polícias. O policial não consegue ir. É verdade. Eu acho que nós brasileiros também, Dirceu, você tem toda a razão, nós estamos agora pegando o complexo e a fama de ricos, não é? Mas se você for olhar, nos Estados Unidos, 60% da população tem nível superior e aqui nesse país só 17% das pessoas têm nível superior. Então a educação continua sendo, né, uma ferramenta fundamental e particularmente na área da saúde, e saúde é a maior riqueza mesmo da população. Eu queria te fazer 2 perguntas para não esquecê-las, né? Uma da regulação da venda de produtos que não tem nada a ver com medicamentos ou coisas para a saúde nas farmácias, que foi uma luta sua que eu acho importantíssima, e até porque desvia a atenção, né, da pessoa que vai lá para comprar o remédio e acaba saindo com uma máscara para o carnaval, o diabético vai lá comprar insulina e leva o doce para casa, o hipertenso vai comprar remédio para pressão e acaba levando pipoca e salgadinhos para casa, não é? E a segunda pergunta é em relação à vigilância, os hospitais sentinela, que eu sei que vocês têm uma rede no Brasil, né, para monitorar os medicamentos. E se você puder falar um pouquinho dos genéricos. Perguntei muita coisa? Não. Então tá bom. Vamos rápido, vamos então. lá. Para dar tempo. Bom, a questão das farmácias. O Brasil, eu digo sempre que às vezes a gente copia o que vê fora, mas copia só o lado ruim, né? O lado bom, toda vez que a gente faz esse debate, alguém vem e fala assim, mas lá nos Estados Unidos não se vende medicamento sem prescrição. Perfeito. Aquele que precisa de prescrição, tem prescrição. Outro dia eu estava falando com um ex-professor meu da universidade, que farmacêutico, tem livros publicados, uma pessoa conhecida internacionalmente, foi a um congresso nos Estados Unidos e quis lá comprar um antibiótico. Não compra. Claro. Não compra. Isso não, só precisa de receita médica. Aliás, isso está começando aqui após as... nós fizemos nós fizemos uma resolução que é só para melhorar o controle sobre a prescrição, porque a resolução do controle da venda de antibióticos na farmácia, antibiótico é um produto que tem tarja na caixinha. Então, a caixa já vem com a tarja vermelha. Medicamento que tem caixa com tarja vermelha ou preta precisa de receita médica. No Brasil, as farmácias descumpriam isso desavergonhadamente. Então, o que nós fizemos foi, agora tem que guardar a receita para que eu saiba. Você comprou 10 caixinhas, tem que ter 10 receitas para vender as 10 caixinhas. Perfeito. É isso. A questão então, das farmácias, é que a farmácia no Brasil usa o modelo, segundo eles, o modelo americano, que é de vender um monte de coisa e sonegar do paciente
aquilo que é mais importante quando ele vai adquirir um medicamento, que é a informação para fazer o uso correto. Perfeito. Junto a essa medida, que era de disciplinar o que poderia ser comercializado em farmácias, nós também fizemos uma outra medida que é, os medicamentos não são uma mercadoria comum. Então, a população não pode ter o acesso que ela tem a eles, porque eles potencialmente podem causar dano. Qual é o profissional? Se o medicamento não tem tarja, ele não precisa de receita médica, não quer dizer que ele não precisa do acompanhamento e de uma informação para que se faça o uso correto. Profissional que ganha para isso, Claro. está lá, foi preparado durante 20 anos para isso. E tem mais uma coisa, que a farmácia é obrigada de prover para o paciente. Então a farmácia tem a obrigação, assim como o hospital tem a obrigação de deixar o médico à disposição do paciente, o consultório odontológico tem que ter o dentista, a farmácia tem que ter o farmacêutico. O brasileiro tem que conversar, não é um vendedor. Né? E o brasileiro precisa cobrar isso, porque independentemente do preço do medicamento, não estou entrando aqui no mérito se ele é caro ou se é barato, mas se ele for caro ou barato, não importa. O que eu faço é que quando eu pago, eu também tenho que ganhar a informação, estou pagando por ela, e não havia recebido. Perfeito. O Brasil é um país sui generis. Isso é uma coisa muito sofisticada e simples de cidadania, né? Claro, O claro. cidadão foi no médico, recebeu uma receita, recebe um remédio de um profissional da saúde, que é o farmacêutico, e precisa receber as informações para ele aderir ao tratamento e aumentar as chances daquele tratamento dar certo, não é? Porque senão só 10% acabam tomando o remédio direito e 90% dos atendimentos feitos, exames realizados, remédio comprado, são jogados no lixo. Todo mundo perde, né, Dirceu? Então você tem toda a razão, isso não é uma brincadeira de ter ou não uma bonequinha, um pirulito na farmácia. É uma questão de preservar, de zelar pela relação farmacêutico-paciente e pela saúde do paciente que lá foi, não é? A outra questão é a questão dos genéricos. Os genéricos, o genérico eu sempre digo assim, o genérico não é uma invenção brasileira, né? Quando a gente fala de genérico, parece que começou aqui. Nos Estados Unidos, na Europa, tem genérico desde a década de 60. Sério? 40 anos. Até para mim é uma surpresa. Tem 40 anos de história. Pois é. Nós implementamos a política de genérico no início desse século, 99, 2000, e os medicamentos genéricos passam por um crivo, aliás, todos os medicamentos, né? Hoje o Brasil tem 3 tipos de medicamento, grosso modo classificados: os de referência, que é aquele de marca, ou de marca, nem sempre de marca é o de referência, mas aquele que normalmente foi, que foi detentor da patente, porque tem um outro produto que tem marca e não é o patenteado, né? O que tem um ensaio clínico feito, que é o similar. Então nós temos o similar, o genérico e aquele geralmente é o nosso referência, porque é o que vem em primeiro registro no Brasil e tal. Bom, todos eles hoje, exceto aquele de grife, de marca, que faz o ensaio clínico, tanto o genérico como o similar têm exigências para seu registro e para sua renovação de registro. Quando não faz no registro, tem que fazer teste de bioequivalência com o referência. Então, em 2014, o mercado brasileiro, todos, sem exceção, os produtos que nós teremos no Brasil, terão feito teste de bioequivalência para comprovar a segurança e eficácia. Os últimos, eu acho que nós vamos cumprir isso antes do tempo, mas os últimos são produtos com baixo risco e que, em tese, nem precisariam fazer teste de bioequivalência, mas, de qualquer forma, a lei... Porque não são testes muito caros, né, Dirceu? O tamanho da amostra não precisa ser um mega trial de 2.000 pacientes. O fato é que a indústria farmacêutica brasileira, ela durante muito tempo, como ela é uma indústria de cópia, ela ganhava pelo tamanho do portfólio. Então, o cara vê um produto lá, puxa, esse aqui eu vou colocar. Então, produz esse antihipertensivo. Agora eu vou esse antiarrítmico. Agora esse hipoglicemiante. Agora aquele anti-inflamatório, antibiótico. Então, a empresa chegava a ter 300 produtos, né, produzindo, enfim. Não tinha como cuidar da qualidade de nenhum. Ganhava no volume do seu portfólio. Bom,
a partir do momento que ela precisa comprovar a eficácia e segurança através do teste de bioequivalência, as empresas reduziram seus portfólios. Falaram, não posso, eu vou ter que me especializar. Então, agora eu vou trabalhar com cardiologia e inflamação. Pronto, é isso que eu vou fazer. Escolhe os produtos e aí sim desenvolve, profissionaliza. Para a indústria nacional, foi muito bom o movimento que foi feito já a partir do professor Carlini, na década de 90, em que ele instituiu o Programa Nacional de Inspeção Farmacêutica, o PNIF. O PNIF, eu sei que o Carlini conta isso, né? Ele teve muitos problemas, inclusive pessoais, porque ele fechou muita fábrica no Brasil que eram verdadeiros, não sei como é que ele chama aquilo, mas não eram fábrica de medicamento. Né? Perfeito. E a terceira pergunta que você me fez é dos hospitais Sentinela. Os hospitais Sentinela é um programa, quando eu cheguei, a Anvisa já havia instalado. Ele esteve durante, e foi elaborado, concebido e foi estruturado sob os auspícios de uma profissional que eu tenho na maior conta, que é a doutora Clarice Petramalli. A Clarice... Assina embaixo. A Clarice organizou. Trabalhar com ela. Os hospitais Sentinela, eles tiveram o reflexo é tão importante na vigilância de produtos dentro dos hospitais, que acho que foi em 2008, talvez, a Clarice entrou na minha sala, eu disse, eu queria conversar com você um pouquinho, tal. Ela me traz uma notícia do New York Times. Ela falou, nós temos que responder a isso, posso responder? Eu fui ler a notícia e dizia o seguinte, o FDA revolucionariamente irá implantar um sistema de vigilância sanitária de produtos nos hospitais. Ela falou assim, o Hospital Sentinela, nós já temos isso aqui há 8 anos. De 200 no Brasil. Exatamente. Então, é um programa maravilhoso. Hoje ele está sediado num setor da Anvisa, que é o setor de vigilância, tecnovigilância, hemovigilância, né? O Núcleo de Vigilância em Saúde, no VIG. A Clarice, até quando eu estive na agência, ela trabalhou comigo, ela foi para a área de medicamento, pesquisa clínica, né? Ela saiu um pouco à frente dos hospitais Sentinela, mas é um programa espetacular. E é tão espetacular que, baseado nesse programa, nós criamos em 2005 um programa que visa levar para a farmácia, para a drogaria, essa que está aí na rua, a visão da farmacovigilância. Porque o agravo leve, aquela coisinha, urticariazinha que o paciente tem que tomar, aquela não chega como informação. Ora, quem é o profissional que pode orientar o paciente? É o farmacêutico. Então, a Anvisa e as vigilâncias sanitárias do Sistema Nacional criou um programa. Nós temos aí, acho que hoje, umas 3 mil farmácias no Brasil, mais de 7 mil farmacêuticos capacitados a orientar o paciente quando ele tem uma alergia ou tem um evento adverso provocado por medicamento. Maravilha. Nós estamos chegando no final, Vício. É um prazer ouvi-lo. Acho que nós vamos trazer você aqui outras vezes, com muito prazer. Não é? Eu queria lembrar também que o Centro Cochrane do Brasil, que você pode se informar sobre o que funciona, o que não funciona em qualquer área da saúde, basta acessar centrocochrane-do-brasil.org. A equipe participou do treinamento, inclusive do pessoal dos hospitais Sentinelas, né? Tivemos até hoje quase 8 mil alunos, incluindo os do Hospital Sentinela e de outros hospitais de ensino públicos do Brasil, do SUS, né? E tivemos o seu apoio da doutora Clarice Petramalli, professora, né? Muito querida, doutor Disseu Barbani, né? Que nos apoiou durante esse tempo, aliás, inaugurou o curso do ano passado, de 2010, o Hospital Sírio-Libanês, que teve 4 mil alunos e que acabaram de entregar 1.100 trabalhos de conclusão de curso. Então, eu acho que há muita luz no fim do túnel, né? Para a gente aprimorar os profissionais da saúde, a vigilância e os cuidados da saúde no Brasil, graças a profissionais como o professor Dr. Disseu Raposo e uma política democrática, né? Onde o maior interesse é aquele de cuidar da saúde das pessoas com a melhor competência que a gente conseguir ter, não é?
Então, eu agradeço a sua participação nesse programa, gostaria que você dissesse as suas observações finais e a gente volta no próximo semana nesse mesmo canal. Obrigado, professor Álvaro. Quero agradecer à TV Justiça a oportunidade. Um prazer estar aqui. Se convidado for, com certeza voltarei. E já está convidado. Muito obrigado. Estou à sua disposição. Obrigado. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais um país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.